sempre foi difícil, sempre foi complicado, na medida em que criar filhos implica em brincar de Deus, né? Tem algo de você pôr no mundo, algo seu que vai levar o seu nome, que ele vai levar a sua história e geralmente vai levar a sua genética também, não necessariamente, mas geralmente. Então tem uma responsabilidade sobre a vida do outro e quem é que pode de fato assumir a responsabilidade sobre a vida do outro. E essa transmissão é uma transmissão de ditames da cultura, é uma transmissão de crenças, de normas que você vai passar para o outro a partir do teu filtro, a partir das tuas experiências, que você também nem sempre está de acordo com aquilo que é próprio da sua época e que esse filho também tampouco necessariamente estará de acordo com aquilo que é transmitido para ele. Criar filhos é sempre difícil porque parte de um ideal do que você imagina que essa criança precise ser, ou que você deseja que ela seja, ou do que você imagina que você seria como pai e mãe, e o fato real. Então, a criança é sempre um enigma, ela sempre vai te responder algo diferente daquilo que você estava imaginando. Então, esses desafios, eles estão colocados em todas as épocas, né? E saber, por exemplo, que a gente não vai ver o fim da vida dos filhos, que você cuida todo aquele começo e depois você não vai estar aqui para acompanhá-los. Então, isso está dado para todas as pessoas que assumem esse papel. Então, a gente tem que pensar que essa questão, que já é complexa, da criação de filhos, como ela se dá na nossa época. Na nossa época que é atravessada, por exemplo, por uma questão fundamental, que é o tempo. A forma como a gente administra o tempo. E que é um tempo no qual a gente tem que dividir as nossas tarefas com muitas expectativas, muitas performances, muita produtividade, muitas coisas que a gente imagina que tem que ser feitas por nós, mas dentro de uma lógica do 100%, no qual a gente acredita que a gente consegue estar, ou a gente é exigido a estar, 100% em cada uma dessas tarefas, como se você pudesse trabalhar 100% do tempo, estar com os filhos 100% do tempo. Então, essa é uma premissa da nossa época. Isso atravessa as nossas relações, isso atravessa a disponibilidade que a gente tem para as crianças. Então, significa que se a gente tem que administrar a questão do tempo, a gente tem que administrar a escolha. E a escolha implica em perda. E a gente vive um momento onde as perdas são negadas. Um momento no qual se acredita que a gente pode só escolher, só acumular, só somar, sem perder nada pelo caminho. E isso traz para os pais um dilema. Porque se eles acham que tem que estar o tempo todo com os filhos e o tempo todo trabalhando, esse cobertorzinho curto, a todo momento vai mostrar uma falta em algum lugar. E na impossibilidade de assumir até o final essa escolha, vai ficando um resto de culpa. Porque se trata de assumir que se você gosta muito de trabalhar, isso significa que você vai ficar menos com eles, você eventualmente vai ficar culpado por causa disso. Mas se você gosta muito de ficar com eles e a tua carreira não for a contento do jeito que você imaginava, você pode se sentir culpado em relação a isso. Essa culpa e essa administração do tempo, ou essa falta de assumir a própria escolha, elas vão marcando uma fantasia de onipotência. Porque o que está em jogo aqui é admitir que não vai dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu estou só dizendo duas, mas tem muitas, né? Porque além do trabalho, tem a vida pessoal, tem o esporte, tem o namoro, tudo que você quiser botar do outro lado para além da parentalidade. E nessa função, o que acontece é que hoje as pessoas sofrem por uma fantasia de que elas deveriam e conseguiriam estar em dois lugares ao mesmo tempo e não estando elas se sentem culpadas ao invés de assumirem que é o que temos para hoje. Que se você fica menos com seu filho, você tem menos intimidade com ele. E se você fica menos trabalho, provavelmente você tem uma carreira que decola menos. As crianças, elas podem viver bem sem os pais, desde que elas tenham cuidadores que a contento ali, que estejam junto a eles. Os pais não são tudo para as crianças. Mas essas relações, elas têm preços. Se a gente comparar com gerações anteriores, onde os pais ficavam de um outro jeito com os filhos, né? Gerações que achavam que a função delas, basicamente, era fazer com que o filho sobrevivesse. Não tinha um imperativo ou até um desejo de intimidade. Então, a gente vai fazendo outras escolhas, pagando outros preços e tendo outros resultados. Não tem nenhum julgamento moral, nenhuma garantia de bom ou de mal no resultado final. Um
desafio do nosso tempo é bem específico, é a questão de gênero, porque ela divide em 2 grupos, homens e mulheres, e depois a gente vai ver que ela divide em mais grupos, né? Mas a partir do lugar de mulher, a gente tem uma impossibilidade, a gente tem uma situação insustentável, que é a situação na qual a mulher, na atualidade, ela disputa as mesmas posições de trabalho que o homem, ela almeja uma carreira, ela tem e hoje já não é nem mais uma questão de escolha, já se exige das mulheres que elas assumam as suas funções no espaço público, mas, ao mesmo tempo, se espera que elas sejam, como mães, as cuidadoras principais, as responsáveis principais. Então, a gente está numa espécie de curva de rio, na qual se encontram 2 demandas impossíveis, inconciliáveis, e as mulheres respondem a isso muito frequentemente, infelizmente, tentando dar conta disso, identificadas com essas 2 demandas de supermulher, porque teria que ser um personagem de quadrinhos, né? Um super-herói, para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo 100% do tempo. Então, a mulher está respondendo essa demanda, adoecendo, porque não dá para responder essa demanda, ao invés de se confrontar com essa demanda, poder dizer, nós não queremos isso. É claro que muitas já dizem que não querem, já exigem uma outra divisão das tarefas, mas a gente ainda está longe de uma situação de equanimidade. O homem já vive uma experiência diferente, é atravessado por uma outra posição, eu diria até mais complexa, porque enquanto a mulher sabe exatamente para onde ela quer ir e como conquistar isso, ou seja, conquistar direitos, positivar o seu lugar, poder pleitear coisas, tanto em relação ao Estado, como em relação à família, como em relação ao espaço público em geral, poder ocupar o espaço público de uma forma igualitária, o homem ele está tendo que se rever completamente, porque essa não foi uma transformação que o homem espontaneamente resolveu fazer para mudar a vida dentro da família, a vida na coletividade. O homem está tendo que responder a uma demanda das mulheres, da sociedade, por transformações. Então, no lugar de pai, se o homem começa a ser demandado no lugar daquele que vai cuidar da criança, igualmente, né, da mesma forma que as mulheres cuidam, isso fere direto a forma como os homens da geração anterior, né, foram criados como homens. Então, o homem era, de fato, alguém que não se ocupava das crianças da mesma forma que a mulher. Então, a própria virilidade, a própria masculinidade estava associada a um certo papel de pai que não podia ser confundido de forma alguma com o tipo de cuidado materno. Então, para rever a posição como pai, o homem precisa rever a sua posição como homem, rever a sua masculinidade e recompor o que ele entende por virilidade. Então, você percebe que tem um choque identitário que as mulheres já passaram antes. Porque quando que as mulheres passaram por um choque identitário parecido com esse? Quando elas começam, nos anos 1960, a entrar no mercado de trabalho, que já não é mais aquele trabalho envergonhado da mulher que tem a mazela de ter que trabalhar porque o marido não ganha muito, porque ela é divorciada, porque ela é mãe solteira, porque ela não é herdeira. Então, as mulheres sempre trabalharam, mas trabalharam assim, é tipo de um mal necessário, um constrangimento para ela, para os demais. A mulher, nos anos 1960, ela começa a querer trabalhar, mesmo que ela precise. Ela quer trabalhar por independência. Então, esta mulher teve que entrar no mercado de trabalho e peitar os homens, que se sentiram muito ameaçados. E muitas mulheres tiveram que lidar com a identidade feminina. Uma mulher trabalha, uma mulher ganha mais que um homem. Eu sei que isso hoje pode parecer super anacrônico, né? Mas há 20, 30 anos atrás, isso ainda se colocava como uma questão, né? Uma mulher pode ter a mesma função que um homem, se sentir mulher. Hoje a gente diz, bom, a mulher faz tudo o que ela quiser. Do outro lado, os homens vão ter que assumir um lugar junto à prole e à casa e aos cuidados em geral, que vai refazer a posição dele como homem, vai refazer a identidade masculina. Então, a mulher hoje ela não se sente mais ameaçada na sua feminilidade por trabalhar e ganhar bem, por ser CEO de uma empresa, enfim, qualquer função que a gente possa imaginar, mas os homens ainda se sentem ameaçados, e cada vez menos, mas se sentem, quando eles se tornam cuidadores. E eu faria mais uma observação. Cuidador aqui não é só cuidador do filho,
Porque se você tem numa família, os pais quando adoecem, são as filhas que vão cuidar. Às vezes os sogros quando adoecem, são as noras que vão cuidar. Quando os irmãos adoecem, é a irmã que vai cuidar. Então, a gente vai vendo que o lugar do cuidado, as profissões de cuidado, associadas ao cuidado como enfermagem, psicologia, educação, quando os homens começam a entrar nessa seara, né, é uma mudança de paradigma. Então, a gente tem que começar a entender que a parentalidade vai puxando um fio que vai mexer com toda a masculinidade, com a identidade masculina e vai permitir que esse homem também se implique como cuidador dos filhos, da mulher, dos demais. É muito claro uma sensação perene de não estar à altura do que a sociedade espera no cuidado com os filhos e a culpa que vem associada a isso. Mas veja, é conveniente, né, que se imagine que as famílias, os pais e as mães, em um entorno muito pequeno, são inteiramente responsáveis pela próxima geração. Isso numa sociedade neoliberal como a nossa, numa sociedade capitalista que vê que tudo tem que ser resolvido no nível privado e individual, é muito conveniente. É muito conveniente jogar no colo dos pais uma responsabilidade que é de quem não teve filho, de quem não vai ter filho, do Estado, das empresas, que também necessitam, né, para que a própria sociedade exista, que nasça uma nova geração. Uma nova geração não é assunto de foro privado e íntimo, é um assunto coletivo, né? É a possibilidade da gente permanecer como sociedade, como país, né, como queira. Mas o que está em jogo aqui é que culpabilizar é se desresponsabilizar e colocar no nível privado um assunto geral, né, que é de interesse de todos nós, e os pais e mães caem nesse lugar. Então, quando as coisas não dão certo, ao invés deles tentarem implicar as demais instâncias, né, por exemplo, o trabalho é condizente com quem é pai e mãe, o tipo de exigência no trabalho permite que uma pessoa cuide do seu bebê, cuide do seu filho, esteja lá para ele, ou isso é totalmente impossível, né? O Estado comparece para dar condições para isso acontecer, ou fica tudo nas costas desse pai? Então, essa culpa ela é instrumentalizada e ela tem que ser questionada por esses pais para que eles também possam entender e exigir a participação de todos nessa tarefa.